Você já cometeu o erro, assim como nós cometemos, de você ver um cristão na base de uns 30, 40 anos de idade que ainda não casou e você olha para ele e fala assim, nossa, que fracassado, coitado dele, afinal ele não tem uma família, ele está sozinho. Será que ele está errado? Bem-vindo ao nosso canal Olhar de Paz, meu nome é Caio. Meu nome é Meire. Nós temos 20 anos de casados. Nós temos 4 filhos. E o mais importante que a gente sempre fala, nós somos discípulos de Jesus. O assunto de hoje é um pouco complexo. É os solteiros que estão na igreja e que muitas vezes a gente, por falta de entendimento, acaba julgando. Sempre tem um homem, uma mulher, passou dos 30, já entra naquela fase, parece que um alerta vermelho. Plim, plim, plim. Todo mundo quer arranjar um marido. Ai, vamos orar para que venha um varão para aquela mulher, uma varoa para aquele homem. Como se não casar fosse um fracasso, não é verdade? E muitas vezes como um pecado parece, que às vezes a gente não fala, mas a gente sente isso, né? E esse assunto é complexo e não é tratado, eu não vejo muito tratar isso na igreja, não vejo muitos vídeos sobre isso. Sim. E a gente vai discorrer sobre esse assunto. Mas afinal, o que leva uma pessoa a ela não querer casar, amor? O que você pensa sobre isso? Existem vários motivos que levam uma pessoa a não querer se casar. E eu acredito que um dos motivos são traumas que ela carrega da infância, do contexto familiar, às vezes a ausência do pai ou da mãe. E quando se fala de casamento, ela acaba associando aquela vida que ela teve na infância. Abusos também. Abuso sexual que teve na infância, ou outros tipos de abuso, violência. Então, ela acaba associando. Se eu casar, ela lembra tudo aquilo e vai trazendo para essa realidade que ela vive hoje. Então, ela fala, não, eu não quero isso, eu nego isso. Então, muitas vezes, tem essa questão dos traumas. E também tem o comodismo, né? Às vezes eu tô tranquilo, tá tudo certo, eu tô seguindo minha vida com Jesus, tô indo pra igreja, fazendo as coisas e tá tudo certo, eu quero ficar na casa da minha mãe, tá bem confortável pra mim e eu vou viver a vida assim e tá tudo certo, pra mim eu não tenho tanta importância. Mas será que isso é biblicamente correto? Alguns pontos que nós trouxemos aqui, mas então, qual é a motivação correta de uma pessoa não casar? Existe sim uma motivação correta e é dela que nós vamos tratar hoje. Mas antes então de eu responder essa pergunta, eu tenho que trazer um pouco do pensamento e do contexto judaico da época. Na verdade, quando um solteiro ele não queria casar, ele era mal visto naquela época. E não existia, na verdade, eu acho que essa possibilidade. Por quê? Porque naquele contexto ele estaria descumprindo com o mandamento de Gênesis no capítulo 1, que fala aí de multiplicai-vos. Então, para o pai e para a mãe, é a lógica de eles ter filhos, eles casarem e se multiplicarem, né? E a gente acaba carregando essa mentalidade para nós, hoje os cristãos dentro da igreja. Tanto que, como eu falei no começo, a gente vê algum solteiro lá na igreja, a gente já acha que é um fracassado, é um coitado, tá encalhado, a gente quer arranjar uma pessoa, apresentar outra pessoa. E às vezes a gente acha que o sucesso é quando casa. Mas o sucesso é fazer a vontade de Deus. Isso. Então, isso que a gente não entende como igreja, né? Nós precisamos mudar o entendimento e botar as escrituras. Então vou ler um texto que vai falar agora de nós temos a motivação correta de sermos solteiros para o Senhor. E está escrito em Mateus, no capítulo 19, a partir do versos de número 12. Ele fala assim, alguns são eunucos, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Primeiro, antes de eu entrar no texto, eu preciso explicar o que é um eunuco. Eunuco, na verdade, eu vou falar de uma maneira mais geral, mas é uma pessoa que muitos senhores daquela época tinham escravos. E para eles não correrem o risco dos escravos virem abusarem das mulheres ou a própria ama dele, a própria senhora, né? Eles vinham e eles castravam literalmente os homens. E aí eles eram chamados de eunucos, né? Mas tem vários sentidos, mas de uma maneira geral é mais ou menos isso para vocês saberem o que eu estou falando. E o que eu quero trazer nesse texto que nos interessa muito é esse terceiro ponto do eunuco, que fala assim, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Aqui ele está falando que eles não se castraram, não é isso que está falando, mas eles podem sim se casar, eles podem sim ter filhos, ter uma esposa, mas eles escolhem não se casar. É nisso que eu creio que fala esse texto. E esse texto também ele está ligado muito em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 7 também, que Paulo ele fala assim, ó, gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Por quê? Por que Paulo fala que gostaria que os homens fossem como eu? Porque Paulo ele era solteiro. E qual que era a finalidade de Paulo falar para os homens ser como ele? Ele fala aqui também no versículo 32 e o 33, ele fala assim, ó,
gostaria de ver-os livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. Então eu acho que você já pegou a resposta lendo esses textos. Que a maneira correta de você viver solteiro e permanecer solteiro é se fazer eunuco para o reino dos céus. É você servir ao Senhor de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. É você buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas Paulo fala que precisa disso, de ser um dom. É um dom que Deus dá, e é muito complexo, que a gente não vê isso nas igrejas. Eu mesmo, na verdade, quando eu me peguei com o texto, eu falei assim, vocês sabem que o nosso canal fala de família, fala de filhos, incentiva os meninos, as meninas a se casarem, mas nós também não podemos desprezar essa parte das escrituras, que diz também que existem solteiros que vivem de uma maneira legítima e correta, e talvez ainda um pouco mais sublime do que o próprio casamento, que quando você discorre 1 Coríntios 7, depois você lê ele em todo na sua casa, ele fala que é mais fácil você viver como se você não tivesse casado, como você pudesse viver amando de todo o coração ao Senhor. Mas eu acho que também tem muito essa questão que não só os adolescentes, os jovens, os solteiros, mas nós também, desse vazio. Está sempre querendo pensar em casamento, em ter uma parceira, um parceiro, por esse vazio. Então ele não pensa na possibilidade de ficar solteiro. Então acho que é o primeiro passo. Se você é solteiro, se você é solteira, seja pleno. Seja plena no Senhor. Quando você entrar nesse lugar, porque às vezes é difícil, né? Ele fala assim, ó, se você tá ardendo aí de desejo, mas faça se casar. Isso. Mas por que hoje em dia tá tão difícil da gente ver pessoas falando assim? Eu nunca vi. Às vezes eu vi pessoas já de 30, 40 anos falando, eu sou solteira assim, mas tô esperando meu varão. Tô esperando minha varoa. Não chegou o tempo ainda, os homens estão difíceis, eu não encontrei o par certo, sim, né? Mas nunca, tipo assim, não, eu decidi me consagrar ao Senhor, separar pra fazer a obra dele. Eu nunca vi ninguém. Sabe? Então, mas eu acho que muitas vezes é por conta disso. É um vazio, não se sentiu plena ainda. Então sempre tá atrás de alguém. Então acho que esse é um ponto importante ser falado, né? E também outra coisa também, ensinar na igreja. Como eu falo isso por nós. Na verdade, nós incentivos, nossos filhos aqui, nós incentivos. Mas depois que eu comecei a meditar sobre esses textos, eu tenho falado para os meus filhos, se vocês... Eu tenho orado também, não só falado, mas Senhor, se eles tiverem um dom de ser eunuco, que a gente possa incentivar. Que nós, como igreja, nós como cristãos, nós devemos incentivar, ver uma mulher ardendo em chamas pelo Senhor, sabe? E não condenar. A gente fez isso muito, e a gente pede perdão, fala assim, Senhor, nos perdoe. Não é um pecado ela ficar solteira, se ela se dedicar ao Senhor. Eu acredito que essa é a motivação correta, que esse é o fundamento certo dela estar diante do Senhor. Minha esposa falou de alguém que ela não viu, mas a gente lê um livro de uma moça chamada Rosalind, se eu não me engano, uma brasileira, eu não lembro o nome dela certo. Que ela tem obra lá na Itália. Que ela tem uma obra na Itália, ela se separou para ser uma eunuca de hoje em dia, uma pessoa virgem. Talvez o eunuco de hoje em dia tem muito a ver com o celibato dos padres da Igreja Católica, escolhe não casar, e aí essa moça, ela dedicando a vida para o Senhor, ela tendo aquelas experiências maravilhosas quando eu li o livro dela. Então é isso, que nós como igreja, a gente possa ver um jovem e orar, e a importância de nós, pai, orarmos pelos nossos filhos. Olha, eu tô falando de uma realidade da nossa casa, até então a gente não tinha pensado nisso, mas agora eu tenho orado pro Senhor. Senhor, será que existe no nosso meio aqui alguém separado para ser com esse dom, separado para ser totalmente do Senhor? Não estou falando que nem Paulo fala aqui, ele não está contra o casamento, Paulo incentiva o casamento, mas ele fala que tem algo muito mais excelente de você, uma menina que possa dedicar a vida toda ao Senhor. Mas Paulo, ele está com os olhos fitos e iminente na volta de Jesus. Nós estamos entrando nos últimos dias, então nós temos que estar com os olhos fitos e iminente, mesmo nós casados, que a gente viva como se não fosse, não que nós vamos desprezar as nossas esposas. Mas está escrito, né? Paulo, ele fala. Sim, isso, né? Mas não que nós vamos desprezar, não, mas com os olhos iminentes, entrando em lugar de oração, lendo as suas escrituras, amando ao Senhor de todo o coração, colocando, a gente fala sempre do primeiro mandamento em primeiro lugar, e que a gente possa ferver de amor por Ele. Mas se você
que é um jovem, ou uma jovem, que você, cara, é verdade, isso, às vezes você nem sabe isso que você está sentindo, esse não desejo de não casar, às vezes é isso, às vezes Deus está colocando algo em você, e talvez esse vídeo pode descortinar de alguma maneira, e você fala assim, caraca, é isso, eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração. Então, se isso for a decisão, e isso for algo que está queimando e ardendo dentro do seu coração, eu incentivo você a se guardar para o Senhor, assim como a Madre Teresa de Calcutá, ela gastou, eu não gosto dessa palavra gastar, mas ela investiu a vida dela em cuidar das pessoas, em cuidar dos pobres, em cuidar da Índia. Ela foi como missionária para aquele lugar. Então, que você possa ser talvez uma Madre Teresa de Calcutá, uma Rosalind aí, eu não lembro o nome dela certinho, mas ela tá lá na Itália, que você possa ser esse próximo santo e santa no Senhor. Sim, e a igreja, nós como igreja, como corpo de Cristo, incentivar os nossos jovens, os nossos solteiros, solteiras. Pregar mais sobre isso. Impulsioná-los a buscar esse lugar em Deus, porque a gente ainda tende a sempre, que nem meu marido falar, né? Tem que casar, a gente vê um solteiro, vamos arranjar alguém, né? Não, vamos orar, não, separe-se pro Senhor mesmo e incentivar. Isso. Então, gente, é mais ou menos isso. Eu sei que é um assunto bem complexo, tem muita coisa que a gente pode cavar aqui, mas esse não é o nosso intuito. Nós não somos teólogos, mas a gente quer trazer uma luz, e a gente, mesmo que a gente é um canal de família, a gente fala de filhos, de esposa, de marido, de um contexto geral de família, mas a gente tem que falar desse assunto, porque se está nas escrituras, nós temos que incentivar sim. Então, o meu incentivo para vocês é que vocês permaneçam firmes no Senhor. Então, se você gostou desse vídeo, você pai, você mãe, você menino ou menina que tem um amigo que talvez seja esse o dom dele, ele tá confuso, ele não sabe, indique para ele esse vídeo, deixe seu like aí, dá um joinha aí, um gostei, e o que mais, amor? Se inscreva no nosso canal para ajudar, a gente fala sobre família, maternidade, paternidade, coisas espirituais. Deixe um recadinho aí, o que comentário, um comentário, e fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Até mais.